Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira live na ferramenta aqui do Zoom, para o canal Espiritismo, a Moda da Casa. E hoje a gente tem como convidado aqui o companheiro Cláudio Ramos, professor, terapeuta, meu amigo há muitos anos, palestrante. Ele vai falar sobre igrejismo espírita. E vou deixar a palavra com o Cláudio e, conforme vocês tiverem dúvidas, no finalzinho ele dá um tempinho e a gente faz uma sabatela nele. Tá bom, Boa Cláudio? tarde, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, dona Miriam. Tudo bom? É a mulher do sofá. É a Hoje eu estou em psicanalista. casa, Hoje eu estou em casa, Cláudio. Dá para assistir, porque domingo é meu plantão, mas eu estou dodói. Ah, tá bom. Bom, eu Então, vou fazer pronto. uma exposição aqui, aí depois o pessoal pode fazer as perguntas, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno que nós chamamos de igrejismo espírita, tá? Em que sentido, o que a gente entende por chapéu esse termo igrejismo espírita? Então, para a gente poder já começar a refletir, porque é algo que ultimamente vem nos preocupando bastante, tá? Dentro do termo da doutrina espírita, vem nos preocupando bastante essa ideia, tá? Que nós falamos aqui. O que se entende pelo termo igrejismo espírita? Então, nós aqui pontuamos alguns tópicos, é um abandono do aspecto científico, filosófico e racional da doutrina espírita, em que as pessoas estão transformando a doutrina espírita ou o espiritismo como se fossem os padrões de uma igreja mesmo. A aproximação, pejorativamente falando, né, da postura dessas religiões tradicionais. Então, você tem na religião tradicional um livro sagrado, e o livro dos Espíritos acabou se tornando um livro sagrado que ninguém pode questionar, que ninguém pode falar que tem alguma coisa errada, que ninguém pode tecer um mínimo de crítica no sentido positivo sobre algum termo, ou falar que está desatualizado em algum ponto. A figura de algumas personagens, tá? E está se colocando como se não fosse totalmente inquestionável as suas palavras, tá? Isso também é um termo, né, que a gente vem observando, tá? Uma simples troca de parâmetros ou bengalas, é o que está acontecendo. A palavra de Deus agora se transformou na palavra dos Espíritos, tá? O livro sagrado, que era a Bíblia, passou a ser o livro dos Espíritas. Os dogmas das religiões tradicionais foram substituídos pelos dogmas de hoje, tá? Que nós aqui focamos. As verdades inconclusas, ou seja, você não pode questionar. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui de perispírito. Hoje nós entendemos que o termo perispírito, nós não entendemos mais como um corpo de ligação, simples ligação, como Allan Kardec estrutura no Livro dos Espíritos, na questão 93 a 96. Só que se esquece do desenvolvimento desse termo nas demais obras, como obras póstumas, como a Gênese, como as diversas revistas espíritas. Então, hoje, nós entendemos o perispírito com um prisma de algo muito além. Na codificação, por exemplo, nós não vemos o termo psicometria, nós não vemos o termo, o entendimento dos chakras, nós não vemos o termo do passe. No entanto, são termos, são conhecimentos que hoje estão totalmente incorporados à doutrina espírita e que não tem que necessariamente estar ali especificado na especificidade como se fosse com aquele termo, com aquela terminologia. Tá? Então, nós estamos nos transformando, nos aproximando muito mais de um igrejismo nesse sentido. Tá? E que consequências essa atitude, ou esse tipo, essas posturas, elas podem ter ou teriam para o espiritismo? Então, nós aqui enumeramos algumas, nós podemos estender muito mais. Tá? Bem-vinda, Isa, também. O primeiro ponto, a descaracterização total da doutrina ditada pelos espíritos superiores. Tá? Porque a doutrina citada, nós entendemos tríplice aspecto, que é ciência, filosofia, religiosidade. A religião, no sentido aspecto ritualístico, mas filosofia é o questionamento constante, é o que Kardec fazia, e que hoje, muitas vezes, nós não estamos questionando. Pegar um exemplo, Chico falou que o telefone toca de lá para cá. Ele falou dentro de um contexto específico, o telefone não toca de lá para cá. O Livro dos Espíritos tem como subtítulo o guia
dos evocadores. O que é evocar? É você chamar de cá para lá. Ou então, ou a palavra, a frase do Chico está correta e o livro dos médios todo tem que ser jogado fora. Então, o telefone não toca de lá para cá, toca de todos os lados. Tá? O arrefecimento de uma postura cada vez mais dogmática por uma pureza doutrinária, entre aspas. Tá? Com esse nome pureza doutrinária, nós temos perdido grandes trabalhadores, grandes aspectos doutrinários, nós temos perdido oportunidade de crescimento, de avançar o conhecimento na nossa área. O ressurgimento das heresias medievais e modernas. Então, hoje, se você usar certos termos dentro do movimento espírita, você é considerado um herege. Eu, por exemplo, sou apômetra. Então, algumas casas, algumas instituições, se falar apometria, parece que você está cometendo uma heresia. Eu sou terapeuta de vida passada. Em algumas casas espíritas, se a gente usar o termo terapia de vida passada, não. Na questão 392 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre a postura, seja bem-vinda, Geisa, sobre a postura das recordações das vidas passadas. Os espíritos dizem que não, que não é interessante que nós venhamos a recordar. Só que a gente não lê a questão 395. A questão 395 já coloca que não, que algumas recordações estão muito baseadas, são muito próximas. Então, por falta de um entendimento com a alma ordem, 392 até 399, nós estamos transformando alguns termos em verdadeiras heresias modernas também. É uma das características, é uma das consequências daquilo que nós chamamos de heresias espíritas. Tá? Quais seriam os traços característicos desse igrejismo, digamos assim? Kardecismo. Tá? Hoje, cada vez mais, nós temos nos encontrado com esse termo, né? Como se kardecismo fosse um novo espiritismo. Tá? Nós entendemos o kardecismo como uma postura de Kardec, que é todo um fundamento para que ele pudesse chegar às suas observações, chegasse à conclusão dos seus conhecimentos. Aí sim, um método que não é inovador, tá? Porque ele usa o método cartesiano e Descartes usa o método socrático. Então, é um método que era utilizado no século XVI, que, consequentemente, a epistemologia adotada por Descartes, pelo racionalismo cartesiano, já era a mesma metodologia da maiêutica socrática, no século IV a.C. Então, esse método kardecista, digamos assim, não é um método novo, pelo contrário, é um método que já tinha sido adotado muito tempo antes, é só estudar a história e a filosofia. Um outro traço característico desse igrejismo, a idolatria a pessoas, a espíritos, a instituições ou a obras. Tá? Então, nós estamos idolatrando certas pessoas, muitas vezes não questionamos as suas palavras, os seus dizeres. E não perde o respeito da gente questionar alguns irmãos, alguns espíritos. Está lá assinado. Quantas vezes nós temos aí, eu sou administrador de vários grupos, né? Que nós, todas as mensagens, todos os vídeos, todas as postagens, nós fazemos uma análise dessas postagens. Então, nós temos um grupo aí com 257 pessoas, outro grupo com 236 pessoas, outro grupo com 136, e assim, são centenas de pessoas, centenas de postagens que nós estamos administrando, e quantas vezes, assim, a mancheias, mensagens que tem lá, André Luiz, Bezerra, Chico, quando a gente vai ver o conteúdo, não guarda relação nenhuma, tá? Totalmente apócrifa. Então, a gente está... a FEB mandou, a FEESP mandou, o CERJ mandou, mas nós também temos que aprender a questionar, a analisar, para ver até que ponto aquilo dali realmente é correto ou não. Um outro traço característico é o não espaço ao debate. Não se permite debater. Perguntas e respostas. Ontem nós fizemos o nosso pinga-fogo. Então, isso nós temos adotado no gesto. Aqui em Itajaí, Santa Catarina, nós estamos utilizados nas casas que nós trabalhamos. Nós fizemos aqui palestra em 10 casas espíritas mais ou menos diferentes e trabalhamos em 2 casas. Nas 2 casas, nós adotamos o pinga-fogo. Então, é importante um espaço para o debate, o que não tem se permitido muitas vezes. O não questionamento e, consequentemente, a aceitação de tudo e de tudo. Você não pode questionar. Então, isso é um traço também de igrejismo. Tá? O outro ponto, como proceder para que tenhamos um espiritismo correto?
nas bases racionais sem se embrenhar no fundamentalismo. Tá? Só para a gente poder entender, para a gente entender o que é fundamentalismo, tá, gente? Que é diferente de fundamentalista. Nós, espíritas, somos fundamentalistas, tá? Por natureza. Então, nós vamos ao fundamento, à raiz. Isso é ser radical. Tá? Radical é quem vai à raiz. Né? Não é quem é extremista. Extremista é uma coisa, radical é outra. Fundamentalista é outra coisa. Fundamentalismo, aí sim, está se colocando a uma postura dogmática, a uma postura extremista. Tá? Então, o espírita, ele é fundamentalista quando ele se debruça sobre as obras básicas, sobre as obras complementares, sobre diversos ramos do conhecimento universal, para poder empreender aí um conteúdo importante. Agora, ele se empenha no fundamentalismo quando ele imagina que toda a verdade está só na doutrina espírita. E só os espíritos que ditaram a Kardec têm a verdade e que mais ninguém sabe nada. Então, isso aí é uma postura, digamos assim, perigosa, digamos assim. A penúltima pergunta, né, o questionamento que nós colocamos, é: o espiritismo e doutrina espírita são sinônimos? Nós entendemos a doutrina espírita como corpo doutrinário coordenado por Allan Kardec e fundamental para o perfeito entendimento da mensagem da espiritualidade superior. Agora, o espiritismo, apesar de ser um neologismo criado por Allan Kardec, ele configura em ciência, filosofia e espiritualidade. Tá? É o ensino dos espíritos em caráter progressivo e infinito. Bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo a nós, ao nosso estudo. Esse ensino, ele não é só dos espíritos que ditaram Allan Kardec. Então, você vai colocar diversas obras modernas. Vamos colocar, por exemplo, o conhecimento trazido pelos clássicos, Leon Denis, Alberto Rochat, pelas pesquisas do Gabriel Delany, do William Crookes, da psicografia do Chico, da psicografia do Divaldo, ou seja, diversos conteúdos que estão sendo complementados, esse caráter progressivo e infinito. Tá? Então, não é só daqueles espíritos que ditaram a Kardec. Os espíritos que ditaram a Kardec, principalmente Allan Kardec, nos trouxe algo extraordinário, que é um método de apreciação. Isso aí é importantíssimo. Tá? Bom, e o último questionamento é: que pensar das terminologias espíritas progressistas e espíritas conservadoras? Então, a gente respeita aquelas pessoas que utilizam esse termo. A nós, particularmente, não achamos interessante esse termo. Tá? Não existe espírita progressista, porque o espírita já é progressista. Eu vou falar: eu sou espírita cristão. Isso é uma cacofonia, isso é um pleonasmo. Todo espírita é cristão, não tem o que você falar. Tá? Eu sou um espírita conservador, mas em que sentido? Tá? Então, se é espírita, é espírita. Então, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele traz uma configuração que eu acho bastante interessante, que ele fala: os espíritas, quanto à sua crença, ele pode se entender em vários grupos. Né? Primeiro, o espírita que é sem nenhum saber. As pessoas têm um comportamento, têm um entendimento, têm um conhecimento, que às vezes ela nem sabe que aquilo dali é um comportamento espírita. É um espírita sem saber. Os espíritos experimentadores são aqueles que ainda estão apegados ao fenômeno, ainda estão muito apegados à evidência, à materialização, a ver espíritos, etc. Os espíritas imperfeitos, tá? São aqueles espíritas que estão lendo, mas não estão modificando, ainda fuma, ainda bebe, ainda xinga o palavrão, ainda bomba a balada, ainda tem um certo de comportamento que não são adequados por aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Os espíritas exaltados, aqueles que acham maravilha, falam extraordinária bem do espiritismo, só que não vivencia de maneira correta. E então, os verdadeiros espíritas. Esses verdadeiros espíritas que entendem a ciência, depreende da filosofia e pratica a religião. Pratica as obras de amor e de caridade. Esses, sim, são os verdadeiros espíritas. Então, não existe espírita progressista, espírita conservador. Existem espíritas imperfeitos, espíritas experimentadores, exaltados, ou espírita verdadeiro. O espírita verdadeiro, ele é progressista por natureza, tá? Porque o espiritismo é progressista. Isso aí está no capítulo 1 da Gênesis de Allan Kardec. Tá?
Eu trouxe aqui um trecho um pouco grande, mas eu vou deixar disponibilizado para quem quiser depois, que é do Herculano Pires. Ele, nesse termo, ele está se referindo ao centro espírita especificamente. No final desse texto, ele faz umas colocações que são bem equivocadas sobre o movimento africanista, mas eu só tirei o ponto que é importante. Nós não vamos ler o termo todo, mas só pegar um trecho desse texto, que é um texto de 30, quase 40 anos atrás, mas que continua atual até hoje. Ele fala, ninguém ali, no centro espírita, não vou botar até no movimento, estava para aprender a doutrina, para romper a malha de teia de aranha do igrejismo piedoso choramingas. A domesticação católica e protestante criaram em nossa gente uma mentalidade de rebanho. O centro espírita, aí eu amplio, aí acrescento o nosso movimento espírita, tornou-se uma espécie de sacristia leiga, em que padres e madres ignorantes indicavam aos pedidos o caminho do céu. A caridade de mulher, fácil e barata, substituiu as gordas e custosas doações à igreja. Deus barateara a entrada do céu e até mesmo os intelectuais se aproximam do espiritismo e que têm senso crítico se transformam em penitentes. Então, nós estamos vivenciando um processo que o Herculano Pires chama de igrejismo salvacionista, em que as pessoas muitas vezes procuram os espíritas para curar isso, curar aquilo. A gente pegar um exemplo fácil, né? A gente estava aqui numa reunião, o presidente de uma casa espírita que a gente está frequentando, o Oscar, ele usou um termo que eu achei muito interessante, muito bonito. Ele falou, eu vou ter que ampliar aqui o assento, vou ter que fazer mais umas 10 salas, porque as reuniões de estudo estão sendo muito debatidas, as pessoas estão querendo participar de palestras, estão querendo estudar, estão querendo que abra mais grupos. Interessante que a casa ela é caracterizada por curas, né? As pessoas vão porque tem consulta, tem médicos espirituais, estão assim, brincando, um pouco de ironia, falando que realmente, nas reuniões de tratamento, de cura, seja o que for, as casas espíritas lotam. E quando você tem uma reunião de estudo, de aprofundamento, vamos falar sobre ciência espírita, vamos aprofundar a doutrina espírita, as pessoas muitas vezes não acorrem a esses estudos. Então, nós temos que mudar e temos que questionar. Por quê? Vou tirar aqui agora. Se a gente não prestar atenção, daqui a pouco o espiritismo vai se transformar numa religião comum, tá? Já não é religião, tá? Filosoficamente, pode-se entender como espiritualidade, mas etimologicamente o espiritismo não é uma religião nesse sentido. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos repetindo as mesmas posturas que nós fizemos quando a gente era católico, quando a gente era protestante, nós estamos repetindo a doutrina espírita hoje. Então, por isso, o cuidado e a atenção que a gente pede para que todos nós tenhamos nas nossas posturas, acima de tudo. Bom, gente, dúvidas? Cláudio, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do telefone. Eu também nunca concordei com isso, porque o espiritismo, o que mais Kardec fazia realmente era tocar daqui para lá, né? Caso contrário, não haveria espiritismo. Agora que você explicou que o Chico falou isso em um determinado contexto, a coisa fica mais clara que as pessoas devem ter deturpado isso. Mas você citou aí o livro, não sei se não me engano, o livro dos Espíritos, quando você comentou essa passagem do telefone. Eu não consegui anotar aqui. Livro dos Médios, porque todos os livros de Kardec têm um subtítulo. E o subtítulo do livro dos Médios é Guia dos Evocadores. A gente esquece que o livro não é só dos médios. O livro é dos evocadores. Evocar é quem? É quem chama alguém. É diferente de invocar. Invocar é uma prece. É uma invocação, um processo íntimo, né, pessoal. Evocar é chamar a presença. O Edney, vem aqui. Eu estou chamando você para vir na minha casa. E Kardec instrumentalizou todo o seu trabalho em cima disso. Nós fizemos até um estudo há algum tempo lá, foi o Vitor que nos chamou, falando justamente sobre evocação. Foi um dos primeiros estudos que nós fizemos, está até gravado, né, falando sobre evocação, pegando todos os textos em que Kardec defende a evocação. Então, a gente pega uma palavra do Chico, a gente coloca essa palavra num contexto como se fosse absoluto. Nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, algumas palavras do Chico. Chico falou que o passe tem que fazer igual Jesus, estender a mão e acabou. Jesus nunca fez isso.
Jesus, ele curava só com o olhar, ele curava só com a palavra, outras vezes ele cuspia, fazia uma lama e passava, outras vezes ele mandava a pessoa tomar banho. Ou seja, Jesus não tinha um método só. Mas pega lá a palavra de Chico e pensa, ali está uma verdade absoluta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos vivendo o chamado chico-dicismo, né? E eu acho que o Chico deve ficar arrepiado. Meu Deus, será que eu disse tudo isso aí? Então, isso também é uma característica do igrejismo espírita também, que a gente santifica antes. É o Papa, né? Os católicos canonizam lá o Papa, os protestantes o pastor, e nós pegamos o Chico, outros espíritos aí de rebarba. Né? Mais alguém? Vitor? Pessoal, só para lembrar que esse estudo vai ficar disponibilizado no canal Espiritismo à Moda da Casa. Eu vou até pedir para depois, vou mandar o link para o Cláudio, para ele divulgar para vocês o canal do YouTube. Tá bom? Se alguém quiser citar, fazer uma pergunta, algum comentário, Miriam, Geisa, Vitor, se quiser, pode participar, tá? Então, como se fosse o Ed é o canal dele, né? Que a gente está fazendo tipo uma entrevista sobre esse termo igrejismo espírita, né? É claro que isso pode desenvolver muito mais, né? Nós estamos aqui fazendo uma síntese por causa do tempo aqui também. Cláudio, essa coisa de você ir para o centro espírita, que tem uns que são assim, só de branco, não pode usar outra cor, isso é igrejismo? Também, claro, é um paramento, né? Uma ritualística. Tem até esse Humor Espírita fez um vídeo extraordinário sobre isso, uma mentora no plano espiritual vestida de preto, né? Aí chega lá um espírito e começa a doutrinar, etc. E depois mostra que ela é um espírito extraordinariamente superior, mas ela estava de preto, tem que ser inferior, né? Então a gente tem essa mania, né? Eu sou cromoterapeuta. Na minha terapia, eu trabalho com captação psíquica, faço a leitura áurica das pessoas, trabalho com terapia de vida passada, trabalho com apometria, desdobramento, o apométrico é bem baixo, né? São mais de 70 técnicas, a gente usa, pelo menos umas 10 a gente usa bastante, e trabalho também, né, com aspectos da cromoterapia mental. Então, a gente trabalha com cores. A gente sabe que a cor, na verdade, é como se fosse um plano vibracional. Então, a gente não pode transformar a cor dentro de um processo quase que de uma sacristia, tá? O que vem de branco é superior, o que vem de preto é inferior. Então, quem é médio vidente, eu sou médio vidente, quantas vezes eu vi irmãos vestidos com roupas assim, por exemplo, os frades franciscanos que atendem lá no Jéssica, eles todos se vestem de marrom, aquele marrom bem surrado, né? E, de repente, uma vez eu vi lá esse Zé Pilinta, né? Um espírito bem inferior, bastante irônico e muito bem vestido, bonito, com aquele sapato, aquele chapéuzinho, aquela roupinha branca, alva, mas era um espírito extremamente inferior. E os frades com aquela roupa marrom escura, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode se transformar também no igrejismo espírita também. Deu para entender, Miriam? Porque desde garota, adolescente, quando falava centro de mesa branca, aí identificava vocês, né? Agora nós, né? Que agora eu me sinto na doutrina espírita, por favor. Mas a gente identificava assim, entendeu? Centro de mesa branca. Então, só podia entrar pessoas que estavam de roupa branca. Pessoas que estavam de roupa escura, tinha sempre uma irmã para botar um jaleco, uma toalha branca em cima. Entendeu? Muitos anos isso. Então, isso é igrejismo. Historicamente, né, ele é datado, né? Hoje, a gente sabe que a mesa pode ser de qualquer cor que seja, né? O que vai purificar são os pensamentos. Você é proibido de botar um jaleco? Não, um trabalho mediúnico lá no GEF, por exemplo, todos os trabalhos mediúnicos a gente usava jaleco. Agora, uma questão de limpeza, ele não era branco. O meu, por exemplo, era verde claro, tá? E alguns usavam branco, tá? Agora, o jaleco é só uma questão de higiene, não tem nada a ver. Quando a gente imagina que é uma questão de pureza de pensamento, aí nós passamos a estar equivocados. Imaginar que a cor
está vinculada à nossa pureza mental. Agora, a cor, eu gosto de usar branco. Eu gosto do branco. Tem outro que gosta do preto, seja o que for. Então, não tem problema nenhum. A gente não pode pensar que isso aí está vinculando o nosso pensamento ou comportamento. Seja espírito encarnado ou espírito encarnado. Tá? O Vitor chegou de preto. Então, o Vitor está ruim. O Vitor está com um pensamento bravo. Né? O Edney chegou de branco. O Edney está elevado. De repente, o Vitor está de preto. Extremamente elevado, bem de vida. E o Edney, que está todo de branco, está todo perturbado. Tá? Então, a cor não vai traduzir especificamente. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Edney, Vitor! Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? Eu cheguei um pouco atrasado, vocês me perdoem. Eu confundi a hora, cheguei um pouco atrasado, mas tudo bem. Eu acredito até que o Cláudio já tenha falado. Vai pagar uma música, vai pagar a música. E vocês vão tudo sair do ar. É o seguinte, eu vejo, eu não tenho tanto tempo quanto vocês, doutrina espírita, mas eu vejo muitos comentários pelas casas em que eu passei, né, que algumas casas espíritas trabalham com cromoterapia, trabalham com pedras, trabalham com várias outras, como é que se diz? Com outras coisas paralelas, né? Então, aí falam que isso não é espiritismo, é espiritismo à moda da casa, vamos dizer assim, né? Então, Cláudio, explica um pouquinho, não sei se você falou, eu peguei né? Não sei se você explicou já sobre isso, mas muitas pessoas, eu particularmente acho que a doutrina espírita deveria muito trabalhar a concentração, tá? Porque eu acho que os próprios médiuns, você já fez comentários sobre isso, os próprios médiuns, né, as próprias pessoas são muito dispersas, não tem foco. Reclamam da vida, mas não tem foco para completar uma coisa que iniciou. Faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. Enfim. Então, eu acho que tem muitas, como você falou da apometria, eu acredito que não é doutrina espírita. Eu acredito que a doutrina espírita ela vem se chegando, né, agrupando várias outras técnicas, assim como Kardec, que trabalhava muito com a energia do pensamento, trabalhava muito com como é que se diz? Tem um nome que se dá magnetismo, né? Kardec foi um excelente magnetizador, ele, Barão de Duprá, enfim, vários outros, e eu já ouvi companheiros falar que isso aí não é coisa de se colocar na doutrina espírita. Já li na revista espírita que os dois estão muito relacionados, né? Então, a gente vê que existem técnicas que as pessoas acham, eu acredito até que seja de igreja, a pessoa acha que tem que ser só, como você disse, só o que está escrito ali, só o que passou Emmanuel, o que passa, né, cada companheiro desse, isso tem que virar lei. Mas eu acho que tem que haver um pouquinho, tomar um cuidado quanto a isso, né? Exato, né? São recursos extraordinários, gente. São recursos maravilhosos. É claro que nós temos que ter um certo parâmetro. Desde que nós vamos botar vela? Não. Vamos botar ritualística? Não. Mas alguns conceitos são importantes. Podem nos fornecer um conteúdo bastante interessante. A apometria, nós até fizemos um estudo sobre a apometria, né? E é um capítulo à parte, é muito vasto a apometria. Mas é um recurso que a doutrina espírita tem muito a ajudar, tem muito a auxiliar nesse ponto. Como a apometria tem algo a fornecer à doutrina espírita, a doutrina espírita também tem algo a fornecer dentro da apometria também. E outros recursos, por exemplo, que a casa espírita pode oportunizar. O relaxamento, a meditação, como você colocou lá no nosso tratamento espiritual no GESFA, nós fazemos isso. No momento de relaxamento, tem diversas técnicas da PNL que a gente usa. Esse dia no tratamento, no atendimento fraterno, ela estava fazendo com a Renata, e nós percebemos que a pessoa estava tão aflita, a pessoa que estava com depressão, e ela não conseguia sair. Então, eu fiz uma técnica de PNL com ela. Não é uma técnica espírita. Aí a Renata falou, posso fazer? Eu falei, pode. Aí fiz com as duas, né? E elas relaxaram, quanto a menina que estava com depressão, que não conseguia falar, desandou a falar. Foi uma técnica simples, que eu fiz em 3 minutos.
É algo que a gente pode utilizar na casa espírita? Eu não vejo por que não. Tá? É algo que vai nos fornecer um conteúdo, um avanço bastante grande dentro da casa espírita. Então, é só usar aquilo que o David Palmarion falava sobre Kardec, o bom senso encarnado. Se a gente tiver bom senso, a gente vai conseguir adequar sem ferir, digamos assim, pontos principais e fundamentais. Tá? Legal, muito bem explicado. Eu queria aproveitar, o Edney me convidou para sábado, para domingo que vem, né? Eu falar também, eu esqueci, avisar ele. Foi marcado essa semana, anteontem, né? Uma pequena cirurgia que eu vou fazer, e eu não vou poder fazer essa live com você, tá, Edney? A gente marca uma outra oportunidade aí. O Cláudio seria uma pessoa muito... com certeza, colocaria muito bem sobre atendimento fraterno. Eu aprendi com ele, tá? A nossa tarefa tem dado assim, resultados magníficos, né? Quantas pessoas a gente tem ajudado, né? Amélia, seja bem-vinda também, tá, Amélia? Vê você aí. Oi. Estou aqui. Edney, tá com a palavra. O minuto aqui está correndo. A pessoa aqui deve ter uns 10 minutos só. Tá. Só consegui chegar agora. Seja bem-vinda. Se quiser fazer alguma pergunta, esteja à vontade, tá? Eu cheguei agora para me inteirar do que está acontecendo por aqui. Tá bom. Edney, tá com a palavra. Cláudio, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? E agradeço a você pela contribuição, muito boa, como sempre. Cláudio, para quem não sabe, foi meu professor de espiritismo. Nós entramos na mocidade da UMEM com 15 anos de idade, mas Cláudio já tinha uns 30, assim, mentalmente falando. Então, Cláudio foi meu professor, a gente evangelizou junto durante um tempo, a Geisa também. Ele estava com a gente lá no grupo lá do GAN. Somos da mesma escola, graças a Deus. O Vitor também, companheiro. Então, gente, eu agradeço a vocês aí pela participação e vou deixar gravado lá no canal Espiritismo à Moda da Casa. Tá? O nome do canal, deixa eu só explicar, é porque foi até o meu trabalho de TCC da faculdade, que a gente começou a perceber que o Espiritismo ele tinha características diferentes de centro para centro. A forma de dar o passe, por exemplo, era uma coisa que às vezes me incomodava. Você ia no centro, era de um jeito, você chegava no outro, tinha que ser de costas, no outro, tinha que fazer de outra forma. Eu já soube até de casos de dirigente espírita que foi expulso do centro por querer mudar determinadas atitudes, né? Daqui de Niterói. Então, eu percebi que existia realmente o espiritismo à moda da casa. Cada grupo fazia de um jeito, interpretava a doutrina de uma determinada forma. Aí eu fiz esse trabalho em faculdade e, na época, querendo colocar um nome no grupo, me veio isso à cabeça. E o tema do Cláudio tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver essa questão da gente fazer do espiritismo, de repente, uma igreja cheia de dogmas, né? E não poder questionar. Certa feita, tem o quê? Umas 2 ou 3 semanas, eu fui questionar o Divaldo. Se eu estou perto dessas pessoas, eu acho que eu seria apedrejado, porque é uma coisa que você também não pode questionar determinados ídolos, né? Então, mesmo tendo provas, mesmo tendo, né, a comprovação de que fulano falou isso ou deixou de falar aquilo, você não pode questionar certas coisas. Ninguém é perfeito. Então, gente, agradeço a participação de vocês aí. Vou pedir a você, Cláudio, para fazer suas considerações finais e encerrar o estudo nosso aí, já que você está como administrador também. Tá bom? Obrigado a todos aí. Bom, gente, aqui está sinalizando que deve ter alguns minutos só, de repente pode cair a ligação. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco aí. A Isa, que saiu, deve ter tido algum problema na internet, tá? O Vitor, a Amélia, a Geisa, a Miriam, o convite do Edney, e trazer essa reflexão sobre o igrejismo espírita. A nosso ver, é algo que me preocupa bastante. Eu acho que, a médio prazo, é o que pode acabar com o espiritismo. Tá? A doutrina espírita se transformar numa coisa qualquer. Então, nós temos olhado com muita preocupação essa ideia de que o espiritismo não pode ser questionado, de que o livro do Espírito é verdade absoluta, da idolatria a certas pessoas, dos dogmas que não podem ser questionados de modo nenhum.
E isso nos preocupa muito, tá? Tanto que nas nossas reuniões que nós temos feito aí, em grupos espíritas, nós temos conversado aí com centenas de pessoas, seja no atendimento fraterno, seja nos grupos nossos, Telegram, WhatsApp, seja no nosso canal, ou seja nas reuniões online, nós temos tentado procurar levar as pessoas um pouco de esclarecimento quanto a isso. Porque, a nosso ver, o maior inimigo do espiritismo hoje somos nós espíritas. Nossa postura extremamente igrejista e equivocada, e isso não é de hoje. Esse texto que eu estou superculando Pires tem 40 anos, esse texto. Então, Cláudio está inventando. Não está inventando, não. Herculano Pires já falou isso há 40 anos atrás. Então, não é algo de hoje, não. Tá? Eu acho que hoje ainda está pior. Tá? Pior do que na época de Herculano Pires. Tá? Então, muito obrigado a vocês, gente, por essa oportunidade, por essas reflexões. Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau. Muito obrigado. Tchau, queridos. Tchau. Valeu, Bye. valeu, Miriam. Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Tchau, Amélia. Boa Vamos tarde, fechar a Ed. reunião. Ô, cirurgia, Vitor, que Jesus e a Falange Bezerra de Menezes esteja contigo. Amém. Com certeza. Obrigado, minha amiga. Até logo, gente. Muita paz, muita luz a todos nós. Vamos encerrar nossa reunião agora.